Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está presente no nosso dia a dia, mas às vezes a gente nem dá conta, tá? A gente vai trabalhar sobre ângulos, como identificar alguns tipos de ângulos. Claro que a gente tem vários tipos, mas a gente vai ter só uma base hoje aqui na nossa aula, ok? Mas antes de falar de ângulos, a gente precisa falar sobre alguns pontos da geometria, tá? Principalmente retas e semi-retas. Então, eu peguei esse palito aqui e toda reta a gente pode representar elas por letras minúsculas, tá? Então essa reta aqui eu vou representar pela letra A minúsculo, tá? Então lembre disso. A maioria das vezes as retas são representadas com letras minúsculas. E nessas retas existem infinitos pontos, tá? Então se você for juntar de pontinho em pontinho, a gente constitui uma reta, tá? E você observa que eu demarquei 3 pontos aqui. Esses 3 pontos a gente está adotando como a letra A, O e B, tá? Lembrando que esses pontos é representação com letras maiúsculas, tá? A, O e B, tá? O que você precisa saber, tá? Que dentro de uma reta tem infinitos pontos, tá? E nessas retas a gente pode separar elas em semi-retas. Por exemplo, se eu pegar essa reta nesses 2 pontos, que é o ponto A e O, eu tenho uma semi-reta AO. Tá? Então eu chamo esse pedaço aqui de semi-reta. Esse outro pedaço aqui eu chamo de OB, tá? Que é outra semi-reta. Se eu pegar esses 2 pontos aqui, eu tenho uma outra semi-reta que seria o AB, tá ok? Então você precisa entender bem essa ideia de retas e semi-retas, até porque a nossa definição de ângulo ela é trabalhada exatamente com essa ideia de retas e semi-retas, tá ok? Então fica a dica aí sobre retas e semi-retas. É importante você saber disso, tá ok? E vamos tentar entender um pouquinho sobre os ângulos em si. O que é um ângulo? Então, vou pegar aqui, ó, 2 retas. Tá? Essas 2 retas estão aqui. Você vai prestar atenção nessa ideia que eu vou falar. Ó. Então, a gente tem 2 retas. A primeira reta é um A minúsculo e a segunda reta é um B minúsculo. E eu coloquei 2 pontos aqui. É o ponto A e o ponto B. Tá ok? Então essas são retas. Então olha, observe aqui, a gente tem o ponto A e aqui nós temos o ponto B. Só que toda essa reta é B minúsculo e toda essa reta aqui é A minúsculo. Então o que é um ângulo? Tá? Então ângulo, a definição dele é a reunião de 2 semi-retas de mesma origem. Tá? Então o que significa a mesma origem? Significa que as pontas delas vão estar em um único ponto aqui fixo, tá? E esse ponto eu chamo aqui de O, tá? Que seria a origem. Então a gente tem aqui um ponto O, que seria a nossa origem. Então, a primeira definição, para nós acharmos um ângulo, nós precisamos achar 2 retas ou semi-retas que elas estejam no mesmo ângulo, tá? Ou seja, no mesmo ponto que seria a nossa origem. Tá? Depois que nós obtivermos isso, nós conseguimos entender o que seria o ângulo. Tá? Lembrando que essas semi-retas elas não são contidas na mesma reta. Por exemplo, aqui ó, nessa ideia que eu falei para vocês, ó, nós tínhamos uma única reta. E se eu pegar essas 2 semi-retas aqui, ó, a gente não pode constituir um ângulo. Eu preciso ter 2 semi-retas, tá? E essas semi-retas ela não pode pertencer à mesma reta. Então é por isso que nós temos aqui a nossa ideia aqui, tá ok? Então o que acontece, ó? Se eu pegar e começar a movimentar aqui, ó, o que acontece aqui? Vai haver uma alteração nessa parte aqui. E essa parte a gente chama de ângulo, tá? Então quanto mais você vai observar que a nossa origem ela é fixa e o que se mexe são as semi-retas. E quanto mais eu mexo essas semi-retas, vai gerando
ângulos diferentes, tá ok? E depois a gente vai tentar entender um pouquinho esses ângulos, tá? Então vou deixar aqui elas fixas nesse ponto. Então, se nós prestarmos atenção, nós temos aqui um certo ângulo, tá? E vocês precisam entender que os ângulos são representados da seguinte maneira, tá? Então você precisa ter um cuidado na hora de representar esses ângulos aí, para você não ter dificuldades, tá? Então as representações dos nossos ângulos, elas são através de quê? Elas são através de letras gregas, que pode ser um alfa, tá? Pode ser um teta, pode ser um beta. Essas são as letras gregas, tá? Uma das mais usadas para identificar ângulos. Em algumas literaturas, eles usam esse chapéuzinho aí em cima, tá ok? Outra maneira também é representar através de letras, tá? Por exemplo, O com tiozinho, um A maiúsculo com um tiozinho e um B com um tio, tá? Então, como vocês podem observar aqui no nosso exemplo, nós temos essa semi-reta aqui. Qual é essa semi-reta? Se ela está saindo do O ao A, a gente tem aqui a semi-reta OA, tá? A representação é importante colocar na semi-reta essa setinha aqui, tá? Para representar a semi-reta. E essa outra semi-reta aqui sai de O a B. Então, essa seria o OB. Então, se você prestar atenção, quem é esse ângulo? Você precisa pegar os 3 pontos, tá? Quem são esses pontos? Seria o primeiro ponto aqui, o A. O ponto O, que é a origem. E nós teremos aqui também o ponto B. Você vai observar que o nosso ângulo é exatamente esse formado entre as duas semi-retas, tá? Então, se ele está formado entre essas duas semi-retas, o ângulo está exatamente nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui de origem. E a gente pode representar dessa maneira, tá? Quando tiver assim, a gente está representando o ângulo desta maneira, tá ok? Então, você precisa ter esse cuidado aí quando você estiver representando os ângulos. Ou você pode chamar simplesmente esse ângulo aqui de ou alfa, ou teta, ou beta, tá ok? Então você precisa ter esse cuidado aí na hora de representar esses ângulos. E a gente vai precisar comentar um pouquinho sobre alguns tipos de ângulos que você pode encontrar através das semi-retas, tá? Então o primeiro ângulo que a gente vai trabalhar é o ângulo nulo. O que seria o ângulo nulo? É o ângulo onde duas semi-retas elas estão uma em cima da outra, tá? Então olha aqui, ó, tem uma semi-reta aqui e tem outra semi-reta aqui. Olha aí, se você olhar aqui de cima, ó, as retas não se movem, então não há uma reunião entre elas visível. E se não há, a gente chama de ângulo nulo, tá? Olha, eu vou movimentar só um pouquinho, ó. Ó, nesse movimento já apareceu um ângulo aqui, tá? Mas nesse caso ele está exatamente em cima da outra reta, tá? Então significa que é um ângulo nulo, perfeito? Então você precisa saber essa definição. O que é um ângulo nulo? Quando as retas se coincidem, tá? Então elas estão uma em cima da outra. O que seria um ângulo raso? Então imagina, a gente tem aqui duas semi-retas e elas pertencem ao mesmo ponto. O que seria um ângulo raso? Olha aqui, ó. O ângulo raso ele começa a se movimentar, tá? Ele começa a se movimentar, observe que ele está se movimentando. Ele se movimenta durante todo esse percurso. E você vai observar agora que a gente tem duas semi-retas, retas opostas, olha. Elas estão aqui na nossa origem, só que elas estão opostas. Uma está para esse lado e outra está para o outro, tá? Então esse é um ângulo raso. E o ângulo raso ele é exatamente 180 graus. Então é esse movimento que é feito, tá? O centro fixa, então ele faz esse movimento aqui, ó.
Então ele sai daqui, é como se estivesse coincidente. Então ele começa a fazer uma abertura, fazendo uma volta, meia volta aqui de 180 graus, tá ok? Então esse ângulo a gente chama de ângulo raso. Então a definição de um ângulo raso, se temos duas semi-retas opostas, tá? Então quando isso acontece, quando nós temos duas semi-retas opostas, a gente chama de ângulo raso, tá ok? Lembra dessa definição. Outro ângulo importantíssimo, talvez o mais usado aí no seu dia a dia, é esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo reto. Por que um ângulo reto? Porque aqui, quando ele faz essa abertura, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, qual é a definição de um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Depois a gente vai ver um pouquinho aí sobre o nosso dia a dia, onde que você pode encontrar esse ângulo, tá? Mas um dos mais usados é exatamente o ângulo de 90 graus. Ele é representado dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, um ângulo de 90 graus, toda vez que você tiver uma reta e tiver um quadradinho com um pontinho no meio, ele está indicando que esse ângulo aqui, olha, a gente tem uma semi-reta aqui e outra semi-reta aqui, então esse ângulo aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok? Muito importante esse ângulo. E depois a gente tem dois tipos de ângulos diferentes, tá? A gente tem um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Qual é a diferença entre os dois? Que um ângulo agudo é um ângulo menor que 90. Então observe que eu deixei aqui o nosso ângulo aqui em 90 graus. Então a gente tem uma semi-reta aqui e outra semi-reta aqui, é um ângulo de 90 graus. Então, todo o percurso aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, olha aqui essa outra semi-reta começa a se movimentar, a gente tem um ângulo menor que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, eu vou retirar aqui essa semi-reta. O que é que acontece? Tem um ângulo e esse ângulo é menor que 90. Então, todo ângulo que é menor que 90, a gente chama ele de ângulo agudo. Então, ele pode se movimentar aqui. Então, enquanto ele se movimenta, significa que ele tem um ângulo agudo. Porém, quando ele chega exatamente aqui no 90 graus, ele deixa de ser um ângulo agudo. Ele passa a ser um ângulo reto, tá ok? Então, cuidado aí com essa definição, tá? Lembrando que enquanto esse ângulo, ou seja, essa reta, formar menor que 90 graus, a gente chama ele de um ângulo agudo. Perfeito? E o obtuso, ele já é maior. Então, observem aqui, a nossa base aqui, a maioria das vezes, vai ser um ângulo de 90 graus, ó, um ângulo de 90 graus. E o que que acontece? Tendo o ângulo de 90 graus, o que que é o ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, colocar uma semi-reta aqui, eu vou retirar do meio, tá? Então, vai ficar essa semi-reta. Observem aqui, ó, que saindo daqui para cá, a gente tem um ângulo maior que 90. Significa que esse ângulo é obtuso, tá ok? Todo ângulo maior que 90 graus é um obtuso. Só que tem um detalhe importante, ó. Esse ângulo, ele tem que ser maior que 90, ó. Tem que ser maior que 90. E ele tem que ser menor que um ângulo raso, que é o 180. Então, a variação dele vai aqui, ó. Ele começa aqui, maior um pouquinho do que o 90, e ele vai, enquanto ele estiver indo, ele continua sendo um ângulo obtuso. Porém, quando ele chegar aqui no 180, ele deixa de ser um ângulo obtuso, ele passa a ser um ângulo raso, tá? Então você precisa ter cuidado aí quando você for identificar. Então a definição de um ângulo obtuso é todo ângulo maior que 90 e menor que 180. Então você precisa ter esse cuidado. Ele precisa ser maior que 90 e menor que 180. Então é essa variação. Ele varia nesse jeito aqui, ó. Essa inclinação. Lembrando, se ele passar para cá, o que que acontece? Se ele passar para cá, ele passa a ser um ângulo agudo, né? Que é menor que o 90. Ok? Então você precisa ficar muito atento com essas definições. São definições que você vai precisar bastante no decorrer das nossas aulas,
tá? Mas é algo simples, não tem cálculo, tá? Por não ter cálculo, isso facilita muito a nossa vida, tá? Mas você precisa dessa definição, senão vai ficar complicado, tá ok? Então, são esses ângulos aí que a gente está aprendendo hoje, tá? Ângulo nulo, ângulo raso, ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso, tá? Então, a gente vai colocar agora para vocês algumas situações aqui, tá? Situações que você encontra no seu dia a dia, tá? Olha aqui, ó. Pensa aqui nesse triângulo, tá? Então, esse triângulo é composto por 3 retas ou semi-retas. Observe que ele tem seus vértices aqui, ó. 1, 2, 3 vértices. E o nome já diz triângulo, 3 ângulos. Então, se você pegar essas duas semi-retas aqui, ó, ele forma esse ângulo aqui, tá? Então, tem essas duas semi-retas, vou colocar aqui ao meio, ele forma esse ângulo. Eu vou chamar de uma letra aqui para você lembrar, alfa. Se eu pegar essas duas semi-retas aqui, ó, eu vou chamar de outro ângulo, que é θ. E se eu pegar esse outro ângulo aqui, eu vou chamar de beta, tá? Não é B, tá? É beta. É uma letra grega que a gente usa bastante em ângulo. Então, para quem não sabia, o triângulo é o nome dado por ter 3 ângulos, tá? Por isso que ele é chamado de triângulo, beleza? E agora, no seu dia a dia aqui, ó. Imagina aí sua casa, tá? Olhe ao seu redor aí e observe onde que você vai encontrar os ângulos. Lembrando, para ter um ângulo, você precisa de 2 semi-retas. Se você tiver 2 semi-retas, você acaba encontrando um ângulo. Olha essas 2 semi-retas, ó. Eu tenho essas duas aqui. Então, o que é formado entre elas, a reunião entre elas, aqui a gente chama de ângulo, tá? Então, você precisa saber aqui, ó. Aqui a gente tem um ângulo. Aqui a gente tem outro ângulo. Aqui em cima, outro ângulo. Aqui a gente tem mais um ângulo, outro. Aqui, ó, se você perceber, tem 2 retas aqui. Então, se tem 2 retas, a gente chama isso aqui de um outro ângulo também. Aqui a gente tem outro ângulo. Se você pensar aqui, ó, um retângulo, no retângulo tem 4 ângulos, tá? Esse é o primeiro e só uma definição importante. O retângulo, ele tem que ter nos seus ângulos retos, tá? Então são 4 ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus, tá? Se não tiver 4 ângulos retos, não é um retângulo. Então a nossa janela é um retângulo, a porta também é um retângulo, tá? A gente tem a casa aqui, essa ponta é um retângulo, tá? Ou um quadrado também, um quadrado pode ter essas representações. Eu coloquei também, é como se fosse uma torre, e você vai prestar atenção que existe várias semi-retas. E cada cruzamento dessas semi-retas, ou seja, reunião entre elas, são ângulos. Então tem muitos ângulos aqui que você pode trabalhar, tá ok? E eu vou apresentar para vocês agora um medidor de ângulos. Não sei se vocês já ouviram falar. Com certeza você já ouviu falar, tá? O medidor de ângulo, a gente chama ele, é chamado pelo nome de transferidor. Às vezes você pode até ter em casa um transferidor, tá? Só que você não sabia que esse era o nome. Então esse aqui é um transferidor, tá? Então é um transferidor, existe 2 tipos de transferidores. Existe o de 360 graus e existe o de 180 graus, tá? Para quem não sabia, tá? Uma circunferência, ela tem 360 graus. Ela sai do zero, anda aqui metade dela, que é 180, e se continuar aqui é 360 graus. Então, o nosso transferidor, nesse caso aqui, é um transferidor de 360 graus. Eu vou aproximar aqui para vocês observarem. Ó, aqui zero. Tá? Então, só focalizar aqui melhor. Cada pontinho desse aqui é um ângulo. Tá? Então, aqui a gente tem o zero. Tá? Do zero, a gente tem aqui 5, 10 e ele vai indo. Ó.
todos esses ângulos aqui, essa ponta aqui, olha, 90. Eu vou já explicar essa parte de 90. Quando chega na metade dele, ó, 180. Depois ele continua 270 e volta para cá por zero. Ou seja, olha aqui o 350 mais 10, 360. Então, se você observar por dentro, ele tem uma outra contagem, só que ele já começa aqui o zero desse lado, ó, já vem no sentido anti-horário. Beleza? Esse aqui de fora é o sentido horário. Se você observar aqui ao meio, ele marca o centro, então você consegue medir os ângulos. Eu vou já fazer um exemplo desse para vocês, tá? Mas é importante estar alinhado, ele precisa estar em zero e nessa setinha aqui. Tá legal? Então vamos ter uma ideia aqui de como saber se o meu desenho está realmente certo, tá? Se tem de fato um ângulo de 90 graus aqui, beleza? Observem aí, vou focar aqui para vocês. Ó, ele precisa estar bem no centro, fazer com essa pontinha, ele precisa estar bem no centro nessa marcação aqui, ó. A linha precisa estar bem alinhada aqui, tá? Se não tiver, você precisa dar um jeitinho, ó. Tem que passar aqui no zero. Então, essa reta tem que passar no zero. Então, começa a contar, ó. Tu vai contar os ângulos aqui, ó. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90. Olha aí, ó. Então, essa reta aqui, com essa reta aqui, tem 90 graus. Então, eu posso afirmar que esse ângulo aqui tem 90 graus. Se você for querer saber esse ângulo aqui, ó, se é 90 graus, é um ângulo reto. Se você for querer saber esse ângulo, ó, você precisa alinhar novamente, tá? Vou até aproximar um pouquinho aqui para você ter uma noção. Ó, preciso alinhar aqui a reta com o meio, ó, a reta com o meio. Tá? Se você não alinhar, a gente tem dificuldade para entender. Olha, então vamos ver quanto mede esse ângulo. Eu estou trabalhando essas duas retas, essa reta e essa aqui, ó. Por isso que o ângulo precisa estar exatamente ao meio aqui, ó. O teu transferidor tem que estar no meio, tem que estar alinhado aqui. Observe que a reta está no zero aqui e começa a contar, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Opa, tem aqui 90. Se você prestar bem atenção aqui, ele tem 97. Então esse ângulo aqui é de 97 graus. Se ele é 97 graus, significa que ele é que tipo de ângulo? É um ângulo agudo, ângulo obtuso, um ângulo reto ou nulo e raso. Então, se ele tem 97 graus, a gente pode afirmar que é um ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180. Então, o transferidor ele trabalha dessa maneira, ó. Você pode trabalhar todos os ângulos. Se você quiser saber esse ângulo aqui, tá? Ó, já é essas duas retas aqui, ó. Vou colocar desse jeito aqui para você entender. Vou trabalhar essas duas retas aqui, ó. Essa e essa. Então tem que estar no meio aqui, a reta precisa seguir, ó. Aí você conta 10, 20, 30, 40. Olha, a reta vai passar direto aqui. É aproximadamente 42. Então, 42 graus. Beleza? Então essa é a ideia do transferidor. Com ele você pode definir quais são os ângulos e quanto medem esses ângulos, tá ok? Então é fácil utilizar, tá? Então é importante você ter um transferidor em casa para agilizar. E a gente vai adiantar um pouquinho aí as nossas próximas aulas sobre triângulos, tá? Que se você pegar qualquer triângulo e somar os seus ângulos aqui, imagina, você vai calcular aqui, medir quanto que mede esse ângulo aqui. Esse e esse, você vai perceber que a soma desses três ângulos é igual a 180 graus, tá? Mas isso em outra aula a gente vai comentar. Então, pessoal,
Hoje foi uma breve apresentação aí sobre os ângulos e eu espero que você tenha compreendido onde que nós podemos encontrar. Então, você pode olhar aí ao seu redor e eu posso te garantir que os ângulos estão presentes no nosso dia a dia. Tá? É importante você entender e compreender. Tá? Tem na parte civil também, por isso que eu coloquei uma casa, os engenheiros, os mestres de obra, até mesmo os pedreiros, eles utilizam a geometria, utilizam os ângulos. Tá? Por exemplo, se uma casa para ficar de pé, ela precisa estar no ângulo de 90 graus. Então os pedreiros eles podem usar o esquadro, que é um instrumento que eu vou apresentar talvez mais na frente. Tá? Então vocês podem observar o esquadro. A gente tem também outros tipos que podem medir os seus ângulos. Tá? Então é importantíssimo, principalmente na engenharia civil, na construção civil, entender sobre ângulos. Tá? Às vezes você está em casa e precisa saber qual é a inclinação de alguma coisa e você pode usar o transferidor para saber essas coisas. Tá ok? Ou fazer alguns cálculos que a gente vai aprender mais na frente. Beleza? Então essa foi a dica de hoje, trabalhar sobre ângulos, e eu apresentei para vocês também o transferidor. Tá? Então espero que tenha ajudado. Fiquem de olho aí nos próximos vídeos, com certeza vai ajudar bastante aí no seu dia a dia. Forte abraço!